Olá, bom dia gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação para mais uma aula de arte. Professor Adeildo aqui com vocês. Agora hoje é 15, né? São 15, amanhã, aniversário de Teresina, amanhã. Estamos aí comemorando os 170 anos da cidade aqui em Teresina. Hoje a gente vai estudar sobre um assunto chato, ninguém nem gosta, né? História em quadrinho. Vamos ver hoje algumas coisas sobre HQ e mangá, certo? Linguagem visual das histórias em quadrinho. Vamos começar então. Bom, aqui algumas referências, certo? Porque o universo do HQ é bem diverso, certo? Então os gostos vão se direcionando. Tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro. Mas eu trouxe aqui para o nosso país 3 referências interessantes. Bom, mas o que é história em quadrinho? Para que serve? Onde foi inventada? Por que a gente gosta? Quais são, né, as linguagens visuais usadas nas HQs? E quais são as diferenças culturais também entre elas? Vamos lá. O que é uma história em quadrinho? Antes de começar, quero apresentar aqui, nós temos Naruto, que é extremamente conhecido aqui no Brasil, pessoal da Marvel. Tem a DC também, a DC Comics, mas a Marvel é que é a mais badalada, digamos assim. E a Turma da Mônica, não é, que é uma referência para tudo enquanto que é brasileiro, desde a década de 60. História em quadrinhos ou HQ. Aqui no Brasil a gente vai chamar assim, certo? HQ. Em Portugal, eles vão chamar de banda desenhada. Nos países de língua inglesa, digamos assim, né, de língua não latina, eles vão chamar de comics. Em boa parte dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos países colonizados pela Inglaterra, que falam inglês. Em francês, eles vão chamar de banda desenhada em francês, é bande dessinée. Aqui a gente vai chamar de história em quadrinho mesmo. É o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência. Precisa estar em sequência. E tem uma coisa aí que é de você ir seguindo a narrativa a partir das sequências dos desenhos. Normalmente essa sequência é na horizontal. Ah, professor, mas eu já sei disso. Beleza, tem alguns outros que não seguem essa sequência horizontal e nem começam na leitura igual a nossa aqui, é chamada leitura ocidental. A gente vai ver no mangá que o direcionamento da leitura é diferente. Ok? Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas. Olha, a gente vai ter o enredo, que é o fio condutor da história, inteligível para quem está lendo, os personagens, do enredo, então eles vão atuar de acordo com as ações necessárias para que o enredo seja contado. O tempo, né, que vai se passar a partir, né, vai de maneira do início ao fim, ok? Passando pelo meio, o que é lógico. O lugar que vai acontecer esse processo e o fim da história, que a gente chama de desfecho. Beleza? Então, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho, no geral, apresentam linguagens tanto verbal quanto não verbal, certo? A linguagem verbal é aquela escrita, né, que a gente vai perceber. Ops, um instante, passei aqui, deixa eu selecionar a caneta. A linguagem verbal é aquela que vai estar escrita, né, nos quadrinhos, nos balões, aliás, com o idioma do país onde o HQ está sendo editado. E a não verbal vai seguir um monte de referências de desenho, certo? E de orientações
onomatopeicas. As onomatopeias são aquelas reproduções escritas de sons, certo? Ou apenas a maneira com que o desenho está feito, um movimento, uma expressão, já dá aquela, certo, indicada sobre o que o personagem está fazendo. Ok? Bom, os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada. Para continuar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Quem lê história em quadrinhos sabe, certo? Sabe e sente, ou se não sabe, vai aprendendo. Por exemplo, balões com linhas contínuas, assim, sugerem uma fala em tom normal, certo? Aí você coloca o texto no idioma, né, de onde o quadrinho está sendo editado, seguindo a norma padrão da língua daquele lugar. E o balão, ele vai ter um direcionamento para de onde vem, de que pessoa vem a fala. Se o personagem está desse lado aqui, então o balão direciona para o personagem, para a voz sair dele, certo? E essa linha é contínua, ok? Se o balão tiver linhas tracejadas, balão com linhas tracejadas, indica que o personagem está sussurrando. Vamos fazer aqui uma linha tracejada para vocês entenderem. Ops. Tá apagando, peraí. Pronto. Aí a mesma indicativo de onde sai... Oxi, o que foi que eu peguei aqui? Marca texto, caneta, rapaz, caneta. De onde sai a voz. E aí você traceja. Aí em vez da pessoa estar dizendo olá, tudo bem? Aí ele está indicando que ele está sussurrando, né? Falando baixinho. Olá, tudo bem? Entendeu? É isso aí. Essa linha tracejada indica isso. Certo? Indica que ele está falando baixinho, está ali sussurrando. Quando o balão é em forma de nuvem, assim, ou ele pode estar sonhando, ou ele está só indicando um pensamento. Aí o apontado para de onde sai a fala, de quem sai a fala, também segue essas bolinhas assim, certo? Isso aqui é um pensamento. Ok? Esses formatos são os mais tradicionais. Geralmente a gente encontra em quadrinhos mais, né, de vanguarda, mais contemporâneos, que aqui e ali um tipo de balão meio esquisito, meio diferente. Se os balões têm traços pontiagudos é porque o personagem está gritando. Aí a gente refaz aqui para entender melhor. All this process, todo esse processo. Eu saí pontilhando agora para apagar a luz. Olha lá, rapidinho a gente faz. Quando o personagem está gritando, ele precisa não só estar desenhado com a expressão do grito. É necessário também que o personagem precise expressar no balão, né, esse grito. Então, se o personagem está gritando, vou fazer aqui um personagem gritando. Aí o personagem está aqui todo, os pulmões gritando para fora mesmo, nariz. Aí o balão precisa estar na mesma sintonia do grito. Aí o balão vai ser assim, bem pontiagudo, essas pontas. Ok? Então, aí você vai criar a expressão necessária para esse personagem, certo? Então o balão vai indicar a fala e a emoção dessas falas.
falando baixo, falando normal, gritando. Às vezes, quando o personagem está choroso, a gente quase não vê. É mais raro ver esse balão, mas quando o personagem está muito choroso, está triste ou está melancólico, é provável, é possível, né, que se use muitas vezes um balão assim, como se ele estivesse derretendo. E aí o personagem falando lá, certo? E o balão com esse aspecto, como se ele estivesse desmanchando, né, derretendo, certo? Tô bem, beleza? Então é isso. Esse recurso gráfico serve para reforçar os sentimentos, certas intensidades emocionais dos personagens. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias. Essas onomatopeias, elas existem para poder enriquecer o universo da comunicação dentro da proposta gráfica do HQ. Elas são definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Então a gente vai ter cabrum, como o som do trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros, certo? Nos comics dos americanos, dos Estados Unidos, eles vão usar muito em lutas de ação, onde tem embate físico, certo? Onomatopeias do tipo, né, Pou. Eles vão usar assim, tem. Certo? Aí faz por trás uma grafia de explosão para indicar que houve um impacto forte entre um personagem e outro, ou numa batida de carro, certo? E por aí vai. Essas são as onomatopeias, ok? Então esses recursos são conhecidos da gente desde criança. Quando a gente começa a ler HQ, a gente vai se familiarizando, vai conhecendo, mas todos eles têm essas divisões, essas nomenclaturas técnicas, e é interessante que saibamos identificá-las. De onde vieram as histórias em quadrinho, as origens, né, das HQs. A primeira história em quadrinho, né, com características que a gente conhece hoje, foi publicada nos Estados Unidos da América em 1894, numa revista chamada Truth, que traduz livremente por confiança. A autoria é do norte-americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Então, o Richard Outcault tem a ideia para essa revista, né, a revista chamada Truth, e aí o jornal, o New York World, começou a publicar a revista. Qual a diferença de alcance? O jornal é um instrumento de comunicação diário. Quando ele acontece, as edições são todos os dias, e por causa do material e do tipo de investimento que se fazia, né, no jornal antigamente, hoje em dia é tudo mais digital, então o jornal tinha um alcance maior. Então, para você conseguir com que personagens de tirinhas, histórias em quadrinhos ficassem mais conhecidos, era interessante que eles participassem da edição, né, de um diário, de um jornal diário, certo? Então o New York World começa a publicar essa revista The Truth, né, junto com um HQ, o HQ que intitulou-se The Yellow Kid, ou o Garoto Amarelo, né, e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York. Só tem um errinho histórico aqui, que a gente, depois isso foi discutido por muita gente, certo? É que se a criança vivia nos guetos de Nova York, por que ela era uma criança branca? Mas isso aí depois foi discutido e reconhecido lá por eles, né, que deveria ter sido de outro jeito. Bom, Nova York sempre vestida com uma grande camisola amarela, aí ficou conhecido como The Yellow Kid. A personagem comunicava-se por gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e questões raciais e urbanas.
Aqui a assinatura do Waltcoat, embaixo do personagem. Então, gente, esse Yellow Kid, esse Garoto Amarelo, foi oficialmente, de acordo com a história das HQs, o primeiro personagem de histórias em quadrinhos dessa maneira, como a gente conhece essa leitura, certo? Com capa, e história, enredo, e quadrinhos, e onomatopeias e tudo. Então foi o Yellow Kid. Mas, né, embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante a gente destacar que algumas manifestações artísticas que já existiam há tempos serviram, né, como influência para criações dos HQs, como por exemplo aqui as pinturas do século XIV nas igrejas católicas contando a Via Sacra. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo através de desenhos feitos de forma sequencial. Então são as passagens, né, da chamada Via Crucis, ou a Via da Cruz, o caminho da cruz. Isso foi muito forte na Idade Média. Depois isso passou... na Idade Média se pintava mais em pequenas iluminuras, né, em pinturas em livros. Depois isso passou a fazer parte da pintura arquitetônica das igrejas. No Renascimento e no Barroco, isso se fortaleceu mais, certo? E depois ficou uma coisa quase que obrigatória em igrejas católicas que houvesse a narrativa da Via Crucis. Quem é católico, que frequenta a igreja católica aqui em Teresina, a gente vai ter essa Via Crucis em pequenos detalhes em todas as igrejas históricas de Teresina. A igreja de São Benedito tem, a catedral, né? A igreja Nossa Senhora das Dores também vai ter. Na igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, que é uma igreja de arquitetura de vanguarda da década de 60, vai ter uma Via Crucis pintada por um artista piauiense que a gente viu aqui, né, nas primeiras aulas, o Afrânio Castelo Branco. Lembra que eu falei dele aqui, que ele pintou um painel lá na antiga Cepisa, né, na Equatorial? Pois é, o trabalho dele da Via Crucis na igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Vermelha aqui em Teresina. Então, é uma história que está contada de forma sequencial. Não tem balão, não tem onomatopeia, não tem um texto, mas tem uma sequência inteligível da passagem, né, desse processo da chamada Via Crucis. Não só esses desenhos do século XIV, mas a gente também tem outro exemplo, como o estandarte de Ur. O estandarte de Ur é uma caixinha, não é uma caixinha, uma caixa considerável, né? É grande, tem quase 1 metro de largura. E ela tem uns desenhos incrustados do lado de fora. Ela servia para guardar um instrumento musical. Ela consiste numa caixa em forma de trapézio. Ela é trapezoidal, ou seja, de frente você vê ela assim, do jeito que você está vendo aí. Aí quando você bota ela de lado, ela tem esse formato. Aqui ela tem a divisão aqui no meio. Esse é o formato de trapézio, com várias imagens pintadas em suas laterais, que contém cenas que descrevem variadas situações, como a guerra e a aclamação ao rei. Essa caixa foi encontrada no ano de 1928 pelo arqueólogo britânico Sir C. Leonard Woolley, quando escavava o cemitério real de Ur, isto é, o cemitério em que era enterrada a realeza suméria, na cidade de Ur, na Mesopotâmia, hoje o país conhecido como Iraque. Aqui outro detalhe, certo, da pintura. Você vê que é um desenho sequencial. As coisas vão acontecendo nesse sentido, para lá, e depois se repete na faixa de baixo. A caixa e suas pinturas datam aproximadamente de 2600 a.C. Então calcula bem isso aí. Do nascimento de Cristo para cá já se passaram, segundo, né, oficialmente se conta, 2022 anos. Então, 2600 antes do nascimento de Cristo, isso dá mais de 4.000 anos que esse negócio, que esse material existe. O material usado para pintar as cenas foi basicamente conchas, calcário vermelho
e uma pedra chamada lápis lazuli, um tipo especial de pedra de cor azulada. Tal como descreve o historiador de arte Stephen Farthing no trecho a seguir. Aí esse historiador diz o seguinte: em pé, empregados servem o rei e os nobres. E na faixa de baixo, um grupo de homens leva os espólios de guerra. Episódios não, espólios. Um touro, uma cabra, peixes e outros produtos de pilhagem para o banquete. As conchas usadas para retratar as pessoas têm enfeites delicados em preto, ao passo que lascas de lápis lazuli servem como pano de fundo. Pedacinho de calcário vermelho foram adicionados para fins decorativos. Então ele faz aqui uma descrição do objeto. Ok, gente? Então a gente tem esse estandarte de Ur, essa caixa, como referência de uma noção já que se tinha da contagem de histórias ou de um fato a partir de desenhos sequenciados. As pinturas do século XIV das igrejas católicas da Via Crucis, certo? Indicam que essa ideia de contar uma história a partir de imagens com sequenciamento já existia antes das HQs. O nome estandarte de Ur foi dado por Uley após ter encontrado a caixa dentro de um túmulo sobre a ossada de um indivíduo que parecia levá-la nas costas. O Uley, que é o historiador que a gente está se referindo, partiu da perspectiva de que nas antigas batalhas da Mesopotâmia, os exércitos tinham alguém designado a carregar sobre as costas uma caixa com o estandarte, que é um brasão amarrado a um suporte de madeira, o estandarte do rei. Porém, depois de um tempo, outra hipótese foi levantada. Suspeita-se que essa caixa, na verdade, servia para acomodar alguns instrumentos musicais, ou algum instrumento musical. Os dois lados do estandarte de Ur possuem títulos específicos. Um deles é chamado de quadro bélico e descreve as cenas de batalha, e o outro é chamado de quadro da paz. Enfim, esse é o objeto que está servindo de referência para nós entendermos essa noção, né, do desenho sequenciado, para chegarmos aqui à compreensão do que é uma história em quadrinho. E no Brasil a primeira revista em quadrinho chamou-se O Tico Tico, e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Então, tinha uma revista periódica, ela saía de vez em quando, né, saía por períodos. Quando uma edição sai de forma, né, todo dia, a gente chama de diário. Geralmente o diário são os jornais, ok? Quando ela sai toda semana, isso é de pouquíssimo uso, mas a gente vai chamar isso de semanal, semanário ou hebdomadário, que é uma palavra, pouca gente... Eu vou escrever aqui, pessoal, com H, né? Hebdomadário. Eita, professor, que nome grande, palavrão. Significa que é por semana. Hebdomadário. Quando ele sai a cada 6 meses, é um semestral. Então, assim, as revistas que não tinham uma definição de saída exata, né, saía por período, aí a gente chamava de periódico. O periódico O Malho passou a editar junto com ele, né, a oferecer junto com a edição, essa pequena revista chamada O Tico Tico, para atender o público infantil. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette, ou A Semana de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Então tudo isso é para... Tudo isso o quê? Cadê a palavra, né? O título da revista, o Tico Tico, o nome do personagem, o Chiquinho, era para se aproximar, para poder aproximar o personagem, as histórias da realidade brasileira, certo? A gente vê aí uma certa aproximação com a questão do garoto amarelo, certo? Um menino também, vivendo suas aventuras de acordo com a cultura nacional. Então ele está aí de chapéu de palha, com um anzol no ombro, né, indo pescar. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê,
do cartunista Ziraldo. Aqui não está explicando exatamente, deixa eu falar para vocês que essa palavra aqui, gibi, é outro nome que se dá à revista em quadrinho no Brasil, mas não aqui, no Nordeste não é muito popular, pelo menos não era tanto, hoje já é mais, mas mais no Sudeste, né, no Rio de Janeiro, São Paulo. Porque o jornal O Globo, na década de 50, 60, passou a reeditar histórias de HQs americanos, certo? Com tradução e tudo, numa revista chamada Gibi. E ela ficou tão popular que virou sinônimo de revista em quadrinho. Então, quando a gente falar de gibi, você já sabe que a gente está falando de revista em quadrinho por causa disso, certo? Então, em 1960, o público brasileiro teve a primeira história em quadrinho, a primeira revista em quadrinho, o Gibi, inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O Gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro, que era editora da revista O Cruzeiro, que era a revista mais famosa do país naquela época, certo? Então, era uma revista de entretenimento, informação. Era tipo o Fantástico, o programa de TV de hoje, só que editado, ok? E com as realidades daquela época, tá? Aliás, gente, programas como o Fantástico da Rede Globo são ditos como revistas eletrônicas. Eles têm o mesmo formato, só que para TV. Então, eles traziam personagens inspirados na cultura nacional. E 3 deles eram muito famosos. O Tico Tico. Aliás, a história era do Tico Tico, mas tinha o... Eita, para eu lembrar agora. Reco Reco, Bolão e Azeitona. Eram os 3 personagens. Aí tá a Turma do Pererê. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar. E só voltou a ser publicado novamente em 1975. Eis aí o pessoal da Turma do Pererê. Quem é o Pererê? Poxa, é o Saci. Tá aqui. Esse é o Pererê. Esse é o indígena colega do Pererê. E os outros, todos são animais da floresta. Então você já prevê aí, se você já conhece, beleza. Se não, você já prevê do que trata, né, esse HQ. De questões voltadas ao conhecimento do nosso folclore, né, do nosso povo, dos povos originários, da floresta, da importância das florestas, da preservação, de como os governos têm que estar atuando para essa preservação, a nossa língua mãe, que é o Tupi-Guarani, essa coisa toda, né, importante, que de repente foi vista como uma ameaça. E aí entra a censura. Vamos lá? Esse é do Ziraldo, não esqueçam. Ele está falando de gente importante aqui, tá? Ziraldo é um nomão do HQ brasileiro. Essa desafio vocês. Quem conhece? Isso é difícil conhecer. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação. Não, esse aqui já é o texto que está lá de trás, né? Veio para cá sem querer. Mas vamos lá. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil. A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. A Turma da Mônica virou desenho animado, já virou longa-metragem, peça de teatro, né? Tem os bonecos lá que interpretam. E atualmente a Turma da Mônica está passando numa TV japonesa, dublados em japonês, para vocês verem o alcance, né, dessa turminha brasileira aí pelo mundo. É uma revista infantil, mas que também trata de muitas questões, certo, socioeconômicas. Mas assim, por causa de uma característica da personagem principal, que é a Mônica, que não era a personagem principal. A Mônica começou com uma personagem coadjuvante na revista do Cebolinha,
Mas aí ela foi ganhando, né, espaço, foi ficando famosa, mais carismática, e ela acabou sendo, né, a principal. A Mônica, ela tem um jeito um pouco explosivo de lidar com os colegas, principalmente quando ela é provocada, e aí ela parte para o vamos ver mesmo. Por isso, ela não passa no Discovery Channel, no Discovery Kids. Porque eles têm uma política, né, de tão violência. Ela passa no Cartoon Network. Tá ok? É só por isso, porque ela bate nos meninos. Olha lá, essa Mônica, essa turma, esse pessoalzinho todo, eles não têm características só brasileiras. Por que ele atingiu tanto espaço no mundo? Porque o Maurício de Souza soube dar para o andamento, para o enredo, para os personagens, certo? Características universais. Bom, os desenhos vão evoluindo. Aqui a personagem Mônica do Maurício de Souza evoluindo a partir da criação dela em 1963 e até esse estágio final que a gente conhece hoje em 2013. Vocês percebem que ela vai melhorar a cara de mal dela em 85. Bem aqui. Mas de 63 para 70, olha lá, carinha, meio zangada. Certo? Aí depois ela vai amansando mais. E hoje, né, de 2013 para cá, essa fofura até ser, né, provocada. A Mônica é essa fofura aí. Todas as pessoas que eu conheço que desenham, né, que têm a minha idade, que desenham, que estudaram, que fizeram o Fundamental 1 e o ensino médio nas décadas de 80 e 90 e que desenham, né, eles partiram essa atividade de desenhar com a revista da Turma da Mônica. Boa parte, né? Não é todo mundo, mas a gente também lia outras revistas. A gente lia Conan o Bárbaro, né? Tex, o pessoal dos X-Men, a gente tinha, né, a gente era fã, né, desse processo todo aí. E é lendo revista em quadrinho que a gente vai partindo para os exercícios de desenho, né? Querer copiar, a gente fala assim, né? Copiar o desenho e ampliar o desenho do nosso herói favorito, e muitas vezes, né, de heroínas assim como a Mônica. Então a gente partia daí. Hoje em dia a inserção do mangá, certo, é mais presente e a garotada está desenhando mais aí esses heróis que apareceram com os mangás. Pelo mundo, a história em quadrinho tem um espaço garantido, oficializado e sólido. As histórias em quadrinhos estão presentes em todo mundo, né? Existem vários personagens emblemáticos. Uma delas é a Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, de 1964, né? Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos, aí a gente vai ter um paralelo com a Mônica, que a Mônica também tem mais ou menos essa idade, 6, 7 anos. A Mafalda possui um pensamento reflexivo e questionador sobre a realidade mundial. Então a preocupação da Mafalda é sociológica e universal, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Como exemplo aqui, Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e Europa e se tornou um símbolo argentino, um símbolo do país. Aí ela conversando com o coleguinha, né? As pessoas aí ele diz assim, né? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Ela vira e diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Então a Mafalda, ela é conhecida por essas sacadas aí, certo? Filosóficas, de reflexão, né? Sociológica, comportamental. Ela tem um globo terrestre que ela vive cuidando desse globo como se fosse o planeta. Então ela tem uma sequência que ela coloca o globo terrestre na cama e cobre com o cobertor e dá remédio porque o planeta está doente. E aí ela vai com as histórias dela, trazendo reflexão pra gente. Tem uma que eu adoro, que o pai dela está sentado e quem sofre mais é o pai. Sofre entre aspas. Tá sentado lendo o jornal dele, aí ela chega, coloca uma mesinha na frente dele,
Depois volta e ele fica ali só olhando aquela arrumação. Aí ela volta de novo com uma cadeirinha, uma garrafa d'água num copo, bota em cima da mesa, senta-se na cadeirinha, olha para o pai e diz, e faz a pergunta: pai, o que é filosofia? Ou seja, nessa ação de chegar, pegar uma mesinha, como preparando uma palestra, né, colocar uma garrafa d'água, um copo, ela já mostra que já sabe que vai ser uma discussão longa. Aí o Quino coloca como comunicação para a gente a importância, certo, de temas como esse para ser discutido, né? Filosofia, por exemplo. Então a Mafalda é extremamente profunda nessas questões sociológicas e de reflexão sobre o humanismo. E se transformou um símbolo, né, da Argentina. Outro HQ notável é Calvin and Hobbes, intitulado Calvin e Haroldo aqui no Brasil. Criado em 1985 pelo americano Bill Watterson, as tirinhas foram exibidas em jornais até 1995. E eu comprava jornal com Terezinha, eu recortava essas tirinhas do Haroldo e colava em cartões de papel cartão. Ainda hoje eu tenho guardado essas tirinhas. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com um tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Então o Calvin é um menino com uma imaginação mais do que fértil, menino, vamos dizer assim, pela história que a gente conta, que a gente vê, né, das tirinhas, é um menino atacado, certo? Com problemas de interação, de se encaixar na questão do sistema, e ele discute tudo, ele questiona tudo e ele quer fazer tudo que ele acha que pode fazer. Aqui nessa tirinha, né, a gente lê aqui: eu não acredito em como a minha vida é tediosa, esse lugar é tão chato, nada nunca muda por aqui, nada nunca acontece. E ele em cima do carrinho vermelho. Parece como aguenta todo mundo, menos eu tivesse uma vida excitante. Aí ele vai caindo, enquanto ele cai e tudo, ele vai falando isso. O Haroldo diz: na verdade eu adorava menos a excitação na minha vida. Por que você está se divertindo quando eu estou por perto, hein? Está? Ou seja, é esse tumulto todo, o tempo inteiro na vida do Calvin. E, lógico, né, mantendo a mãe dele muito ocupada. Bom, saindo da linha de HQ tradicional, nós também vamos ter os graphic novels. O que é um graphic novel? É um romance gráfico, né, traduzido assim em português. São HQs que apresentam conteúdos voltados para o público adulto, com histórias longas, densas e elaboradas como os romances. Geralmente usam como suporte livros com edições caprichadas, né, papéis e impressão de alta qualidade, porque atende ao público adulto. Ah, mas por que para criança, Antônio? O HQ para criança, ele é direcionado para como a criança faz a leitura de mundo. Então muitas vezes a criança não está se importando se o papel é papel couché, se não sei o que, se a impressão é assim, assado, se a encadernação. Ela quer ler a história. E ela manuseia esse negócio para cima e para baixo, vai amassar muitas vezes. É para ser assim mesmo, certo? Outras vezes vai rasgar, vai recortar, certo? Então precisa ser uma coisa mais barata, de fácil acesso. Aí quando você já está grandinho e ainda gosta de história em quadrinho e vai se lançar num universo mais voltado para a tua idade, aí tu vai querer guardar, tu vai começar a exigir um papel de melhor qualidade, uma encadernação mais bacana. Então é isso, certo? Bom, as edições são caprichadas, né, papéis de impressão de alta qualidade. Como exemplo importante dessa forma de arte, a gente tem aqui a obra Maus, de Art Spiegelman, publicada em duas partes, em 1986 e depois em 1991. Esse HQ aqui. Do que trata o HQ? É um romance, certo? Nesse romance o autor narra as memórias de uma família, né, da família dele, pela perspectiva do seu pai.
que com sua mãe passou pelos horrores do Holocausto na Alemanha nazista. Na história, os judeus são representados pela figura de ratos e os nazistas aparecem como gatos. Em 1992, Maus ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, oferecido a obras jornalísticas. Foi a primeira vez que uma história em quadrinho ganha esse tipo de reconhecimento. Então a gente vai acabar vendo um trabalho, certo, histórico, sociológico, cultural, de esclarecimento, de crítica, de levantamento de questões importantes para a história da humanidade, certo? E é assim, a gente só entende melhor para onde a gente deve ir, a melhor maneira de se viver, quando a gente analisa bem os nossos erros. É para isso que a história serve, é para isso que serve o registro. Para a gente não repetir os mesmos erros, a gente precisa entender por que certas coisas acontecem. Esse tipo de discussão geralmente é muito importante, tá? Então vamos lá? Gente, o que é um mangá? Aqui na região nordeste, principalmente no Piauí, interior, né, Ceará também, quando a gente fala que você vai mangar, significa dizer que você vai fazer troça de alguém. Mangar é tirar onda, é sorrir, é mangar, certo? Quando essa expressão veio pra cá falando de HQ, a gente ficou meio assim, nossa, que engraçado. Mas aí a gente foi se acostumando e a gente meio que esqueceu dessa comparação. Aí eu volto a perguntar, o que é um mangá? Um mangá é um HQ, só que aos moldes, certo, da cultura japonesa. A história do mangá é um nome usado para designar as histórias em quadrinhos em estilo japonês. Ao contrário das histórias em quadrinhos convencionais, sua leitura é feita de trás para frente. Para a nossa cultura ocidental, a gente faz uma leitura da esquerda para a direita, e a gente também escreve da esquerda para a direita, certo? Em muitas culturas orientais e na cultura japonesa, se faz da direita para a esquerda ou de cima para baixo, ok? E o mangá, essa história em quadrinho, vai seguir essa mesma orientação, né? Ao contrário das histórias em quadrinho convencionais, ela é lida, assim. Teve origem por meio do Oricon Shohatsu, acho que é assim que fala, que é o teatro de sombras, que na época feudal percorria diversos vilarejos contando lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem às histórias em sequência e, consequentemente, originando o mangá. Essas histórias passaram a ser publicadas por algumas editoras na década de 20, porém sua fama só veio por volta da década de 40, por causa da Segunda Guerra Mundial. A produção de mangá foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial e retomada somente em 1945. Por que cresceu na década de 40? As pessoas estavam isoladas por causa da guerra e muitas atividades que sobrou para fazer era ler revista de quadrinhos. Quando veio o plano Marshall, né, como seu propulsor, aí ela cresce, volta a crescer a partir de 45. Parte das verbas, né, desse plano era destinada a livros japoneses. Então é mais ou menos isso. Os americanos, ao confrontar o eixo na Segunda Guerra, eles conseguem, né, junto com os aliados, acabar, né, com a Segunda Guerra. Mesmo com o Tratado de Paz já assinado pelo Japão, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, meio assim para testar e mostrar para o mundo que ele pode mais. E aí vem um plano dos próprios Estados Unidos para reerguer a Europa e ao Japão é estendido também esse investimento, certo? Dinheiro para alavancar de novo cultura e reorganizar tudo. Esse plano é chamado de Plano Marshall, certo? Bom, a prática de ler mangá aumentou consideravelmente nesse período, pois com a guerra poucas atrações culturais restaram. Foi nessa época que surgiu o que podemos chamar da Walt Disney japonês, né? O Osamu Tezuka, criador dos traços mais marcantes do mangá, que são olhos grandes e expressivos.
Os personagens de mangá costumam ter uma forma bem peculiar, além dos grandes olhos, a cabeça é grande em relação ao restante do corpo. E aí a gente tem um exemplo, aliás, vários exemplos aqui de personagens de mangá, né? Tá aqui na frente, no primeiro plano, o One Piece, que também vão servir para desenhos animados, que a gente vai chamar de anime. O mangá abrange um público muito grande, tanto de mulheres quanto de homens, né? De todas as idades. O mangá para meninas chama-se shoujo, ou shoujo, e suas principais características são olhos grandes, laços, corações, estrelas e aventuras românticas. Já os mangás de meninos chamam-se de shonen, ou shonen, e suas características são fisicamente as mesmas das meninas, porém com temáticas de torneio de lutas e invenções mecânicas. Você vê aí que é bem direcionada a questão, né, do masculino e do feminino. Com o passar do tempo, o mangá saiu do papel e foi parar na televisão, transformando-se em animes ou desenhos animados, ganhando mais popularidade e aumentando o número de fãs em todo o mundo. As histórias são sempre variadas e com roupagem sempre nova, personagens expressivos e heróicos, como por exemplo Dragon Ball Z ou Dragon Ball Z, personagem principal Goku, Yu-Gi-Oh, o personagem principal, o Yu-Gi. Aí também vai ter One Piece, vai ter outros personagens importantes também. Como é que eu vou chamar esse fenômeno chamado mangá e anime no Brasil teve uma força muito grande, ok? Eles ganharam uma legião de fãs no mundo todo, mas aqui, a partir da década de 90, isso começou a crescer bastante, certo? Houve uma verdadeira invasão dos animes japoneses e chineses também aqui para os programas infantis na década de 90. Mas assim, não foi uma invasão proposital, foi por conta da demanda. O pessoal estava gostando, estava pedindo, o mercado foi se formando, os investidores foram vendo que era interessante ir por esse caminho e trouxeram para cá. E a gente pegou muito bem, porque assim, a gente gosta do que é bom. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa com um personagem mexicano, que não tem nada a ver com o mangá, né, mas com a TV, mas depois virou também história em quadrinho, que é o Chaves. O que acontece com o Chaves? O Chaves, ou El Chavo del Ocho, né, o garoto do 8, no apartamento 8, isso indica inclusive que o Chaves não morava na rua, ele tinha um apartamento lá também, só que ele era bem mais pobre que todo mundo. Ele vai virar HQ no Brasil depois de muito tempo do programa dele estar na TV, certo? Ele estreia no Sistema Brasileiro de Televisão, né, no SBT, no início da década de 80, mas assim, meio sem querer. O dono da rede, né, o Silvio Santos, ele comprou da Televisa um pacote de programas e novelas e obrigatoriamente o Chaves vai junto nesse pacote. Ele nem queria, mas tudo bem, tinha que comprar mesmo e foi. E aí lançou e pronto. Foi só mostrar o Chaves para os brasileiros que caiu nas graças de todo mundo. Beleza? Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre HQ e mangá. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e bom feriado para o pessoal de Teresina até amanhã. E até a próxima. Tchau!